Então vamos lá. Será que predizendo a sua segunda vinda era o fim do mundo a que Jesus ele anunciava quando ele fazia essa pergunta? Quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? E nós vimos que não é bem racional a gente supor que Deus destrua o mundo justamente no momento em que ele entra nesse caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. E devendo prever a prática geral do evangelho, determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarreterá a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade e pela cobiça, por todas as coisas más e paixões que o Cristo falava. Quando o evangelho for pregado em toda a terra, então é que virá o fim. Mas para chegar a esse fim, isso ocasionaria uma luta, e é dessa luta que sobreviverão esses males por ele previsto. Então, esse é seu canal espírita. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se nós considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que vão se debatem há quase um século contra as igrejas novas, nós não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara, que o mundo velho chega ao seu termo. Se agora, levando em conta essa forma alegórica de alguns quadros, pela forma e sentido profundo dessas palavras de Jesus, se compararmos a situação atual com os tempos descritos pelo Mestre, como as sinalizadores da era da renovação, nós não poderemos deixar de convir que muitos das suas predições estavam presentemente se realizando. E daí a conclusão de que atingimos os tempos anunciados. E o que confirmam em todos os pontos do planeta Terra, do globo, os espíritos que se manifestam. Como nós já vimos, e coincidindo com outras circunstâncias, o advento da doutrina espírita, ela realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que ele forçosamente ele deve exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, claramente anunciado lá nos Atos dos Apóstolos, quando diz que nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que, presente, ela se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. Por conseguinte, a predição da manifestação universal dos espíritos. Portanto, sem os espíritos não haveria médiuns. E isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, a época da sua
regeneração. Isso é que nós devemos entender. Nós devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega ao seu fim. Ou que chega ao seu termo e não ao seu fim, perdão. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que delas sejam excluídos esses espíritos endurecidos no mal e que possam trazer perturbações. Nós vamos ver que Deus permitiu que eles ali permanecessem esse tempo necessário para se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo ele tem que ascender na hierarquia dos mundos a que outros estão. Ele será interdito como morada a encarnados e desencarnados que não tenham aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Então serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram para a Terra, quando eles vieram através da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. E essa separação que Jesus preside é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final, o final dos tempos. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, ela repugna a razão por implicar que a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição, que essa utilidade teriam entre o Sol, a Lua e as estrelas, que segundo lá em Gênesis foram feitos para iluminar o mundo. Mas nos causa espanto que uma obra tão imensa se tenha produzido tão pouco tempo e em benefício de seres votados em sua maioria aos espíritos, aos suplícios, eternos. E materialmente a ideia desse julgamento único seria até certo ponto admissível para aqueles que não procuram a razão das coisas. Quando se acredita, ou se acreditava que a humanidade toda ela se achava concentrada na Terra e que tudo no universo fora feito para seus habitantes. Mas é, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares e milhares de mundos semelhantes que perpetuam por todas as humanidades, pela eternidade, afora, e entre as quais a Terra é um dos menos consideráveis, simples ponto que é imperceptível. Se por este fato vê-se que Jesus tinha razão de declarar aos seus discípulos quando ele disse: há muitas coisas que eu não vos posso dizer, porque vocês não compreenderiam, visto que a progressão das ciências ela era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos, eles teriam estabelecido de modo muito diverso
alguns padrões, se eles tivessem os conhecimentos astrônomos, geológicos, físicos, químicos, psicológicos que nós possuímos hoje. Esta é a razão de Jesus ter adiado essa sua complementação dos seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Moralmente, um juízo definitivo, sem apelação, é inconciliável com a bondade infinita do Criador. E que Jesus nos apresenta incessantemente como um bom Pai, e que deixa sempre aberta uma porta ao arrependimento, que Ele está pronto sempre a estender seus braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo daquele sentido, ele desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar os homens de modo imprevisto, em meio aos seus trabalhos ordinários, e grávidas, as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que nada faz de inútil ou injusto, Ele faria nascer em crianças e criaria almas novas, naquele momento supremo em que nós falamos no termo fatal da humanidade, que seria para submetê-las a esse julgamento e logo ao saírem do ventre materno, antes de terem a consciência de si mesmo, enquanto os outros foram concedidos há milhares de anos para se inteirarem quanto à própria individualidade. Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, para as quais, no entanto, elas encontram-se fechados todos os caminhos de um futuro progresso, visto que a humanidade ela não mais existiria. Conservem semelhantes crenças que com elas se contemplam. Estão no seu direito e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não se aborreçam se nem todo mundo concorda com eles. O juízo pelo processo da imigração, conforme ficou explicado, ele é racional, ele funda-se na mais rigorosa justiça, visto que ela conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. E não constitui privilégio para ninguém, a todas as criaturas, sem exceção alguma. Deus concede igual liberdade de ação para elas progredirem, e o próprio aniquilamento de um mundo, acarretando essa destruição do corpo. Ela não ocasionará nenhuma interrupção a essa marcha progressiva do espírito. Tais as consequências dessa pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final ela não é exata, uma vez que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que atinjam um certo grau de perfeição. Então, não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais
em todas as épocas na renovação parcial ou fatal da humanidade, da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes imigrações e imigrações de espíritos. E finalizando, nós vamos dizer que todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome do seu fundador. Disse que o mosaísmo, o cristianismo, o maometismo, o budaísmo, e etc., que a palavra espiritismo, ao contrário, ela não lembra nenhuma personalidade. Ela encerra uma ideia geral que, ao mesmo tempo, indica o caráter e essa fonte múltipla da sua doutrina. Essa expressão, a abominação da desolação, ela não é só destituída de sentido, como se presta ao ridículo. A abominação que causa a desolação, que é muito diferente, então o sentido ele se torna perfeitamente claro, porque se compreende que as abominações hajam de acarretar a desolação como um castigo. E quando a abominação, diz Jesus, se instalar no lugar santo, também a desolação virá para aí, e isso constituirá um sinal de que os tempos estão próximos. Como falava Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.